1847, o francês doutor João Maurício Favre, ele veio até ali em Teresa Cristina. O Favre, no Rio de Janeiro, ele clinicava, tinha clínica particular, era um médico muito procurado, né, por causa da formação profissional dele na França. E ele teve um desgosto muito grande no Rio de Janeiro nessa época, que foi o falecimento da esposa dele, e ele decidiu sair do Rio de Janeiro e dedicar a vida dele em favor do próximo. E resolveu vir pôr em prática uns pensamentos filosóficos que ele tinha, que era de fundar uma colônia agrícola em que as pessoas se comprometessem a trabalhar, a depositar o produto do seu trabalho numa espécie de armazém comum. A primeira atitude dele foi ir para a França, convocar alguns casais para virem com ele fundar esta colônia. E ele então encheu um navio lá com cerca de 60 pessoas. E os trouxe então para o Paraná, onde ele ganhou uma gleba de terras muito grande do imperador às margens do rio Ivaí. E isto aconteceu com a ajuda da princesa Teresa Cristina, inclusive em homenagem a ela que foi dado esse nome, Teresa Cristina. E ele conseguiu que o próprio imperador e principalmente a imperatriz Teresa Cristina, que gostava muito dele como seu médico e tal, que eles financiassem então esse sonho dele para que se concretizasse. Ele chegou em Paranaguá com um navio se chamava Fides, Fé, e trazendo o pessoal da França e tal. Daí desembarcaram em Antonina, e de Antonina eles vieram a pé, em lombo de cavalo, com as tralhas que eles traziam, subindo a Serra do Mar, passaram por Curitiba, passaram por Ponta Grossa e foram seguindo mais ou menos o rumo e chegaram daí no primeiro ponto onde seria instalada a Vila Agrícola, que não é onde está hoje Teresa Cristina. E ali ele tinha muito indígena, e eles tiveram alguns problemas e tal, e o Favre resolveu descer o rio e encontrar um local mais adequado, mais longe dessas aglomerações de índios e tal. Daí que ele chegou no local que é Teresa Cristina hoje. E vieram aqui porque o Maurício tinha assim aquele desejo, aquele objetivo de fundar uma colônia, um lugar onde houvesse a questão do respeito, da ajuda mútua. E assim eles vieram para cá e se instalaram. E ali então, em 1847, ele deu por fundada a Vila Agrícola Teresa Cristina e passou a pôr em prática os ensinamentos que ele tinha, que ele mantinha e que eram fundados em palavras como fraternidade, solidariedade, igualdade e tal.
o Dr. Febvre trouxe? Ele trouxe para Cândido de Abreu, para Teresa Cristina, o que significa solidariedade, o que significa cooperar com os outros, o que significa a gente não só olhar para a gente, mas a gente se preocupar com as outras pessoas. Alguns autores dizem que o Febvre seguiu ideias de pensadores franceses como Charles Fourier e outros que pertencem à escola do socialismo romântico. Mas não, o Febvre até tinha algumas ideias que se assemelhavam, mas ele tinha uma filosofia própria. Ele era um homem crente em Deus, era um homem que tinha muita força espiritual, e foi quando ele começou então a fazer as coisas de Teresa Cristina. Tem uma foto que tem o croquis inicial de Teresa Cristina. Então você vai ver que ele planejou no centro da vila uma igreja, perto do rio, uma serraria com força fluvial, tocada pelas águas do rio. Ele instalou ferraria, serraria, olaria, e eles começaram a fazer as lavouras, lavoura de café, lavoura de milho, urbanizar Teresa Cristina com árvores frondosas, com vielas, assim, a semelhança de ruas, né? Descobriu ali, das proximidades da Água Saloba, descobriu uma mina de cal, porque ele provinha de um lugar da França em que as casas eram feitas todas de pedra calcária. E ali eles vieram e começaram então a procurar se instalar, construindo casas, depois trabalhando na questão da lavoura, né, da plantação, e as coisas foram acontecendo. Então ele era um homem respeitado, que era um homem muito sério, muito íntegro, né? E além do mais era um médico renomado. No Paraná, na época de que Febvre veio para Teresa Cristina, existiam 3 médicos formados. Um na Lapa, um em Curitiba, que era o Dr. Muricy, e o Febvre em Teresa Cristina. Então ele era muito requisitado, os fazendeiros, que tinham mais dinheiro e tal, quando tinha alguém doente, mandavam buscá-lo e tal. E ali na margem do rio Ivaí, havia 2 reduções jesuíticas muito importantes. Uma justamente ali no nascedouro do Ivaí, que era uma redução com cerca de 2.000 indígenas e com esses jesuítas catequizando e tal, e tentando trazê-los, né, para o cristianismo. Então, assim, a impressão que eu tive ao me aprofundar na história do Febvre, ao ver os documentos manuscritos, assim, num arquivo que me trouxeram, que eu inclusive me emocionei, porque eram coisas antigas, e você via o objetivo dele, que era humanizar a região, humanizar e civilizar, mas que ele tinha conhecimento destas reduções jesuíticas que aconteceram há quase 200 anos antes dele. Era uma região que tinha um quê, assim, sabe, de espiritual, de força mística. E foi isso, na minha opinião, que animou Febvre e que trouxe Febvre, que também era um homem desligado de dinheiro, de lucro, era uma pessoa idealista e que foi ali viver o seu ideal desde o começo até o fim, quando faleceu. O objetivo dele, o primeiro que eu acho, pela leitura das diretrizes que ele estabeleceu para a colônia, era pôr em prática uns ideais assim mais humanísticos, né, de fazer a pessoa gostar da agricultura, como está escrito lá nos antigos autores gregos e tal, e incentivá-los a trabalhar assim, um clima de fraternidade. Era uma coisa assim
talvez até meio romântica, mas que era um pensamento filosófico, que se desse certo, ia ser um paraíso na Terra. E a segunda era colaborar com a interiorização da civilização no Paraná, lidar com os índios. Ele não falava em catequizar os índios, ele falava em civilizar, quer dizer, deixar que eles tivessem lá as crenças deles, mas que aos poucos se civilizassem e convivessem com os supostos brancos, né, que estavam entrando. Aqueles que trabalhassem mais, pegavam mais. Os que trabalhassem menos, pegavam menos. Os doentes seriam equiparados aos que pegavam mais. E que fosse proibido, dentro das fronteiras desta colônia, a escravatura. Isso em 1847. Sabemos que a abolição dos escravos no Brasil ocorreu em 1888, 41 anos depois. E ele viu que, principalmente, não havia escravidão, mesmo sabendo que tinha escravidão no Brasil, lá não existia, as pessoas trabalhavam por livre vontade e a partir daí muitos foram embora, muitos europeus foram embora e ele começou a trabalhar com o povo de Teresa Cristina mesmo. Bem, o movimento cooperativista começou na Inglaterra, em Rochdale, né, em 1843. Iniciou com 23 tecelãs, mulheres, e a partir daí isso veio até o Brasil. Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, eles colocam como que o primeiro movimento cooperativista fosse deles, que era uma cooperativa de crédito. Mas a gente tem dados e realmente verdadeiros que o primeiro movimento cooperativista de agricultores aconteceu em Teresa Cristina. A experiência que o Fevre teve lá em Teresa Cristina, nesses anos, ser considerada como o germe, a primeira ideia de cooperativismo no Brasil. Porque depois que o Fevre faleceu, em 1858, vieram outros imigrantes para Teresa Cristina. Vieram os alemães, vieram os poloneses, vieram os ucranianos, mas tanto os alemães como esses eslavos, ucranianos, poloneses, eles vieram impregnados de uma ideia assim parecida com a do Fevre, de fundarem pequenos núcleos, à semelhança de cooperativa, para poderem melhorar os preços das suas culturas, para ter mais possibilidade de negociar. Então, essas imigrações que vieram posteriormente, na minha opinião, belgas também vieram, eles são uma continuação, quase na minha opinião, uma continuação do pensamento cooperativista que o Fevre tinha. Então acho que ali foi implantado o embrião de como que é você trabalhar adesão livre, você integrar com as pessoas, e eu acho que a partir daí hoje nós temos dentro de Cândido de Abreu uma cooperativa que começou pequenininha, que é a Coopercand, que se tornou uma grande cooperativa, nós temos a Coamo, nós temos a Cevale e outras cooperativas, né, Cocari, outras cooperativas que se basearam nesses princípios e que trouxeram aos nossos produtores um saber, né? E hoje, infelizmente, eu acho que por causa do isolamento que continua, porque você conhece Teresa Cristina, para chegar lá é muito difícil, 60, 70 quilômetros, estrada de terra, a falta de uma ponte que ligue ali a Teresa Cristina com o resto dos municípios. E ele ficou no comando ali de Teresa Cristina durante 11 anos, né? Até que em 1858 ele sofreu uma enfermidade e se automedicou, mas que não adiantou, ele veio a falecer.
Então o Dr. Fevre, depois ele faleceu, mas o movimento iniciou. Então, tanto Cândido de Abreu como Tereza Cristina, vale a pena. Lá nós temos uma escola maravilhosa, onde funciona tudo, tem a parte de teatro, a parte cultural, nós temos professores que gostam disso e estudam isso e passam isso para as crianças. Então não é um movimento que parou. Então o Dr. Fevre, com a morte dele, ele não levou embora, mas ele deixou implantado esse embrião, que eu tenho certeza que eles vão continuar trabalhando bastante isso. Tereza Cristina é a questão assim dos seus moradores, dos seus habitantes, que são pessoas que procuram realmente fazer o melhor, desenvolver melhor e crescer dentro da sua própria comunidade. Existe uma frase que eu acho que cabe bem aqui no momento, que foi inclusive do Martin Luther King, né? É que ele falou o seguinte: a gente aprende a voar como os pássaros, a gente nada como os peixes, mas a gente não aprende a arte de conviver como irmãos. E Tereza Cristina dá um exemplo de que a gente aprende, é só querer, né? É só querer viver como irmãos. Então é uma comunidade bacana e que vale a pena você ir até lá, gastar seu tempo e conhecer o movimento cooperativista, onde iniciou no Brasil, no estado do Paraná.